E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Alisson Rocha aqui de volta. Depois de um bom tempo sem gravar aqui pro canal. Interessante até gravar esse vídeo para vocês. Passar um pouco da atualização do que tem acontecido, principalmente comigo nesse último ano, vamos falar assim. Tô um ano praticamente sem gravar nada. Um caso específico que veio aqui parar, né? Coincidentemente, 2 notebooks veio parar aqui nas minhas mãos com problemas de forma muito parecidas. Porém, o agravante disso é por ser computador com placa integrada. E eu quero trocar uma ideia com vocês, passar um pouco da minha visão do que eu vejo de problema que um técnico enfrenta com um equipamento desse, principalmente, né, não vou mentir para vocês, um técnico que, por exemplo, não tem uma boa estação de solda. Estamos falando de rebauling, né, recuperação de placa em específico. E é isso que eu quero trazer para vocês, a gente bater um papo legal, atualizar vocês, inclusive, para quem ainda me acompanha aqui, e falar um pouco sobre essa questão do que realmente tem acontecido com alguns modelos de computadores, que é a questão dos componentes tudo integrado em placa. Isso é um tiro no pé, tá? Isso acaba, digamos assim, trazendo alguns prejuízos aí no decorrer do tempo. Ultimamente as marcas de computadores têm realizado a construção de equipamentos de forma integrada. O que seria isso? Resumindo, né? Você pegar componentes que já são soldados direto na placa. Então, por exemplo, você tem ali um chip gráfico, você tem um processador, você tem o que seria o chip da memória, que faria o papel da memória RAM, você tem um chip de armazenamento de dados, que seria o SSD ou HD, unidade de arquivos, isso tudo soldado em placa. Isso acaba gerando um problema. Vamos lá. Ao meu ponto de vista, tá? Não estou falando que é isso, mas o que eu acredito que as montadoras, né, as marcas de notebooks principalmente, têm pensado em relação a isso. Otimização de custo, é óbvio, porque eu não precisa comprar um componente separado. Eu posso economizar, de repente, soldando um componente direto na placa, e aí eu conseguir realizar a mesma operação de um computador que tem todos os componentes de forma separada, né? Porém, isso acaba, imagino eu, barateando o custo, né, da fabricação desse equipamento, mas prejudicando muito o usuário final, que é realmente quem vai comprar esse equipamento. Por exemplo, nós vivemos aí numa era principalmente muito, né, para frente em relação à tecnologia para jogos. Então, né, inclusive eu gosto de jogar também, tenho meu PC Gamer. O que a gente geralmente costuma fazer de tempo em tempo? Melhorar uma placa de vídeo, melhorar o espaço de armazenamento, melhorar a capacidade de memória RAM. Em um computador que o sistema todo é integrado, isso já não é possível. Então aí você acaba meio que se tornando ali refém totalmente do equipamento e de mãos atadas para fazer qualquer upgrade depois. Mas isso é um ponto negativo, porém não é o ponto negativo principal. O ponto negativo principal que eu quero chegar é quando acontece algum problema no equipamento. Aí realmente a coisa começa a ficar muito mais feia, né? Por exemplo, eu tô com um modelo aqui do notebook da Positivo. Não quero falar mal, mas não tem como não falar ao mesmo tempo. O famoso notebook, né? Aquele Motion da Positivo. Meu, muitos modelos, inclusive, desse notebook. Gente, pelo amor de Deus, olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho dessa placa. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso aqui é uma placa de tablet, cara. Entendeu? Eu tive um problema aqui no chipset, que seria o chipset da placa. Carrega o setup abre. Na hora de carregar qualquer outro componente, principalmente na hora de startar o sistema operacional, simplesmente dá tela azul. Tudo integrado, chip de armazenamento de dados, a memória RAM, ou seja, eu não tenho como fazer teste, né? Aqui tá todo o componente dele, ó. Eu tenho só uma plaquinha aqui, que no caso aqui seria para fazer o procedimento de carregar ele, de ligar ele na tomada, né? Fazer o carregamento. Tem um cabozinho flash que conecta aqui na placa e todo o componente está soldado. Isso aqui é uma placa de tablet. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Como que, né, quem faz recuperação de placa, de fato, né, conseguiria resolver isso aqui de forma muito, imagino eu, mais simples, porém não sei se seria viável o custo para o usuário final, porque de repente o trampo é o valor do notebook, o valor de mercado do notebook. E vamos falar a verdade, isso aqui é um descaso, né? Um computador desse novo não é barato. A gente sabe que qualquer componente de informática em geral, eletrônica, né, em geral, no nosso Brasilzão não é barato. Tudo tem um valor relativamente alterado, impostos e tudo que vocês já estão cansados também de saber. Mas você vai pagar caro no notebook, para quando você precisar de um suporte técnico, você não tem praticamente recursos de você conseguir resolver seu problema.
O que a gente está fazendo agora com esse notebook? Eu estou tentando procurar uma placa que seja realmente compatível agora com esse modelo e que eu consiga fazer a substituição. Porém, eu não tenho garantias também da mesma forma, né? É uma placa que vai vir usada, não sei se foi recondicionada, e N fatores, né? Que acabam, digamos assim, tornando relativamente um trabalho que pode ser que não surta efeito, ou se surtir efeito, por tempo indeterminado. Mas se for ver também de forma geral, qualquer tipo de manutenção, quando você abre o equipamento após a fabricação dele, você está sujeito a esse tipo de problema. Mas, por exemplo, é uma placa que a gente não acha nova, as fabricantes de notebook não produzem, né, peças de reposição, a gente tem que ficar aí tendo que se virar com peça paralela quando tem, ou com peças de computadores que realmente já foi dissecado, e aí você tem que comprar o componente, né? Então esse é um problema no notebook da Positivo, a série Motion. Olha isso aqui, placa de tablet. Encerra a conversa aqui sobre esse equipamento, né? Então, olha o tamanho do problemão. Já vou falar o porquê que eu não estou trabalhando, tá, com recuperação de placa, mas isso é uma questão minha, tá? Inclusive quero a opinião de vocês, deixem aí nos comentários técnicos profissionais que já realizam esse trabalho, mas eu até, entre aspas, um desabafo, porque o motivo, inclusive, já puxar a deixa, já vou rasgar o verbo aqui com vocês, desanimei muito com manutenção, tá? Não vou mentir, esse canal aqui, a minha intenção era realmente ir mais para frente, né? Ir mais além com o conteúdo de manutenção, porém, com as questões de taxações, quando isso começou há 2 anos atrás, realmente prejudicou muito a área de tecnologia, principalmente a parte de suporte técnico e manutenção em geral. Entre 2022 para 2023, a minha intenção era realmente investir. Eu ia fazer um bom curso de recuperação de placa, eu ia investir em estação de solda, realmente comprar todo o equipamento para mim conseguir trabalhar, aprimorar a bancada que eu já tenho de trabalho, para além de ser, digamos assim, né, igual a galera fala, um substituidor de componente, conseguir prestar esse serviço com o máximo de qualidade e precisão possível. Estava nos meus planos, de fato, fazer um investimento aí relativamente alto, na base, aí, pelos meus cálculos, entre 11 a 12 mil reais, para comprar a estação que eu queria, os equipamentos que eu gostaria. Porém, eu tive que, de forma obrigatória, deixar a manutenção de computador em segundo e terceiro plano, né? Eu levo comigo 3 práticas profissionais. Eu dou aula de programação, na verdade eu sempre fui professor, né? Eu comecei como professor de informática, agora eu só trabalho com programação mesmo, desenvolvimento web. Posso até comentar um pouco mais sobre isso, tentar trazer mais sobre esse assunto aqui no canal também, pelo menos a minha visão, né? Já tem um monte aí de outros canais que falam sobre isso, mas falar um pouco da minha realidade. Isso aqui acaba sendo o meu portfólio, a apresentação daquilo que eu faço com todo amor e carinho, que é a minha atividade profissional, que é ser um profissional de TI, né? Então eu sou professor, sou desenvolvedor, trabalho com desenvolvimento web, mas sempre fui apaixonado por manutenção de computadores. E a intenção desse canal era focar 101% em manutenção de computador. Mas perante todos esses problemas, né, que acabou afetando de forma muito séria a área de manutenção, eu acabei meio que... eu fui obrigado a deixar isso em segundo e terceiro plano. Eu tive que ir focar em outra coisa que eu conseguisse, digamos assim, pagar minhas contas, né? E conseguir progredir em paralelo e ir comprando mais algumas outras coisas que eu precisava para o meu laboratório, mas ainda não tem aquilo que eu gostaria, que é ter todo o equipamento necessário para conseguir realizar trabalho de manutenção e recuperação de placa, trabalhar com componente eletrônico mesmo, de forma muito mais a fundo, né? Águas profundas dessa prática profissional dentro da área de manutenção. Por conta disso, acabei desanimando e estou tentando encontrar agora ânimo novamente para voltar a conversar e trazer o meu conhecimento para vocês aqui nesse canal relacionado mais à parte de hardware, né? Então esse é o motivo de eu tive que focar em outras atividades profissionais, porque isso aqui acabou ficando em segundo, terceiro, quarto plano, né? Mas eu nunca parei. Justamente a minha paixão pela manutenção de computador, sempre de uma forma ou de outra, a atividade ela só deixou de ser a principal. Estava se tornando a principal, eu tive que realmente colocar isso alguns degraus abaixo, infelizmente. A vida da gente é assim, né? Nem sempre que a gente planeja as coisas acontecem da forma como a gente gostaria. E aí a gente tem que recalcular toda a rota
e ver o que realmente está valendo a pena ou não financeiramente. Por mais que a gente né, nós profissionais, a gente realiza o trabalho daquilo que a gente ama, mas no final do conto a gente precisa trabalhar para ter faturamento, para ter realmente um lucro. Mas voltando aqui, esse é um caso que eu estou enfrentando com esse problema então desse notebook positivo, e o outro é um Acer que também é o mesmo problema. Tá aqui. Aquele ali eu tô com problema, né, no que seria o chipset, né, da placa. Aqui eu tô com problema num chip de armazenamento de dados, que seria o SSD ou que seria o HD, né, do notebook. Esse notebook, pelo que eu já dei uma olhada aqui, ele tem a única coisa à parte, é a placa wireless, e ele tem uma memória RAM que realmente ela é deslocável, você consegue trocar o componente. Mas falando em específico do chip de dados, de armazenamento de dados, onde o sistema operacional é instalado e todo o restante, ele é integrado em placa. E aí, é rebalde. Vou ter que trocar, né? No caso, a solução é trocar esse chip, fazer ali o processo de remoção e substituir por um chip novo, ou realmente eu conseguir encontrar uma placa original, né? De preferência uma placa em ordem, genuína da Acer mesmo, ou da marca do componente eletrônico mesmo, e fazer a substituição. Tudo porque é um problema que foi agravado justamente pela placa ser integrada. Então assim, aonde eu quero chegar com isso? As montadoras de fato, né, as fabricantes de notebook, elas realmente têm essa visão para baratear o custo, só que prejudica você, o usuário final. A melhor forma de você não cair nesse tipo de armadilha aqui seria justamente o quê? Pesquisar. É tão simples. Só que eu também, vamos lá, né? É fácil também eu vir aqui e taxar regras, falar que é só fazer tal coisa, que as coisas realmente tendem a funcionar. Não é bem assim. A gente sabe que quem não tem conhecimento ou não tem muita, digamos assim, familiaridade com tecnologia, às vezes nem tem esse start de ir atrás, né? Ah, achei um computador bonito ali, novo, tá com preço legal, vou comprar. E aí cai nessa armadilha. Pesquise, tá? Para quem tá assistindo esse vídeo aqui, tá me ouvindo, tá investindo o seu tempo junto comigo aqui nesse vídeo, pesquise, pergunte, procure profissionais da área, um familiar seu que entende mais de tecnologia. Viu um computador, viu uma marca de notebook principalmente, pesquise o modelo. Puxa lá o modelo na internet, entendeu? Estamos na era da inteligência artificial. Se você usa Copilot, se você usa GPT, faça uma pergunta simples, coloca lá, modelo de notebook, marca tal, né, modelo tal, o sistema dele é integrado? Faça uma pesquisa, né? Separe um tempo para você ir atrás e conhecer o equipamento que você está comprando, para vocês não caírem nesse tipo de esparrela aqui, né? Que a partir do momento que um computador ou qualquer equipamento de placa integrada, com componente integrado em placa, né, direto ali, venha ter esse tipo de problema mais sério, na hora de dar o suporte, a coisa fica muito mais complicada de se resolver. Então, peça opiniões, procure um familiar, ou até mesmo vai até uma loja de informática, né? De algum lugar aí na sua cidade que preste serviços de suporte técnico, pague uma consultoria, mas procure pesquisar antes de pegar o seu abençoado e valoroso dinheirinho e comprar um notebook para você, né, depois ter que passar por esse tipo de problema aqui e aí complicar muito mais o teu suporte aí na hora de resolver qualquer coisa que venha acontecer, porque o equipamento pode dar pau, né? Não tem como. Seja ele novo, usado, uma hora ele vai dar manutenção, você vai ter que fazer uma revisão, ou simplesmente se você quiser fazer um upgrade, se estiver nessas condições, aí realmente fica muito mais complicado para resolver ou fazer qualquer melhoria ou conserto, beleza? Bom, galera, é isso. Eu vou tentar, como eu falei para vocês, meu foco agora profissional está sendo realmente outro. Eu vou tentar realmente ser mais ativo novamente aqui no canal. Esse canal foi, digamos assim, sonhado e desejado muito, mas como eu falei para vocês uns momentos atrás, eu tive que recalcular a rota e tive que focar realmente em algo que me trouxesse mais resultado. Mas vamos lá, vou tentar trazer mais vídeos sobre relacionado à manutenção. Quero falar um pouco sobre inteligência artificial, principalmente na nossa área de manutenção. Parece que inteligência artificial só está dando rendimento, né? Ou fazendo um alvoroço na área da programação, que de fato tá, o negócio está cabuloso. Só que a IA também veio para trazer muito benefício para nossa área de suporte de manutenção de computador. Já tem me ajudado bastante. Eu acho legal trazer isso para vocês também. Obrigado para você que ficou até aqui. Se você gostou, deixa seu joinha aí, deixa um comentário. Faço questão de responder todo mundo, sem exceção. A gente se vê numa próxima, beleza? Forte abraço, galera. Até mais.